Olá, vimos que uma corrente elétrica gera um campo magnético, mas e o contrário? Será que um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica? Em 1831, Michael Faraday, físico e químico inglês, demonstrou um experimento onde uma corrente elétrica atravessava um condutor enrolado em forma de espiras, gerando um campo magnético. Este campo magnético atravessava então um outro conjunto de espiras, conectadas a um voltímetro. Ao fechar a chave do circuito, havia uma oscilação no ponteiro do voltímetro, que logo depois voltava a zero e se mantinha assim, com a corrente circulando normalmente. Ao abrir a chave do circuito, havia uma nova oscilação do ponteiro, que depois retornava novamente a zero. Ou seja, com o circuito em regime permanente, a corrente é constante e o campo magnético que passa pela bobina 2 é constante também. Nessa situação, não há indução eletromagnética. Durante o chaveamento do circuito, há uma variação na corrente, que causa uma variação no fluxo do campo magnético na bobina 2 e induz uma força eletromotriz nos terminais da bobina, que é detectada pelo voltímetro. Assim, a força eletromotriz induzida nos terminais de uma espira depende da variação do fluxo magnético que passa por essa espira. No caso da bobina 2, considerando que tem N espiras e que φB é o fluxo magnético que passa por cada uma delas, temos que a força eletromotriz induzida é menos N dφB dt. Havendo uma malha fechada ligada aos terminais desta bobina, haverá circulação de corrente, e vemos então que é sim possível que um campo magnético gere uma corrente elétrica. Podemos então demonstrar a indução eletromagnética com um experimento. Temos aqui um multímetro com o seletor posicionado para medir a tensão contínua, uma bobina com várias espiras de fio de cobre. Os dois terminais da bobina são conectados aqui no multímetro. E um ímã permanente de neodímio. Quando deixamos o ímã parado próximo à bobina, o campo magnético é constante e o multímetro mostra a tensão induzida igual a zero. Quando aproximamos ou afastamos o ímã da bobina, causando variação do fluxo, o multímetro mede uma tensão induzida. Ou seja, a tensão induzida nos terminais da bobina depende da variação do fluxo magnético que passa por ela. O sinal negativo desta equação vem da contribuição do físico Lenz, formulada em 1934, que diz que o sentido da corrente gerada por esta força eletromotriz induzida é tal que o campo magnético gerado por esta corrente se opõe ao campo que o gerou. Vamos considerar que temos uma espira e um campo magnético gerado por um ímã permanente, com as linhas de força saindo do seu polo norte e se aproximando dessa espira. Vamos considerar nesse exemplo que o ímã está indo para a esquerda, em direção à espira. A força eletromotriz induzida vai gerar uma corrente I na espira em um sentido tal que o campo gerado por ela vai estar voltado para a direita, em oposição ao campo do ímã. Ao afastarmos o ímã, acontece o contrário. A corrente na bobina e também o campo magnético que ela gera se invertem e passam a ter o mesmo sentido do campo do ímã. Podemos pensar nesse fenômeno como um tipo de inércia, ou seja, a reação da bobina é sempre de tentar manter o campo magnético inalterado naquela região, se opondo às mudanças impostas ao sistema. Bons estudos e até o próximo vídeo.